em cima de quem errou. O e-mail móveis@deface.com.br. Gaval Elétrica Mecânica. Venda e assistência técnica de compressores de ar, bombas d'água e máquinas elétricas. Assistência técnica e revenda autorizada Motomil e Gardem. Endereço: Rua Atílio Andreassa, 3721, bairro Sagrada Família, próximo à Escola Apolinário. Contato 3229-9358 ou 9196-3511. E-mail gaval@sempresol.com.br. Ervanária São Carlos, agora em novo endereço. Tudo o que você precisa para o seu ritual religioso, como banhos, fluidos, velas, imagens, artigos de cerâmica e louça, incensos, charutos, chapéus, axós para os seus orixás, sempre com promoções e os melhores preços. Venha visitar nosso novo espaço, Rua Guia Lopes 673, com teleentrega pelo telefone 30 27 37 29. E-mail ervanariasaocarlos@gmail.com. O site www.ervanariasaocarlos.com.br. Brilho da Lua. Transporte Brilho da Lua, fretamento com empresas e viagens com vans e micro-ônibus. Brilho da Lua, transportando o futuro. Contate pelo fone 3229-9129 e 3238-2524. Serra Mar. Serra Mar Tecnologia em Galvanoplastia. Rua Silveira Martins, 1543, bairro Cristo Redentor. Telefone 3228-8595. Automecânica Medeiros, há 32 anos no mercado, com experiência e qualidade, mão de obra especializada nas linhas Ford, Fiat, GM, Volkswagen e injeção eletrônica, com modernos recursos e equipamentos do mercado, conhecimento nas linhas Renault e Peugeot. Endereço: Rua Barão do Amazonas, número 624, bairro Diamantino. Fone 3229-3693. Escola de Teologia Umbandista, oportunizando o conhecimento da nossa religião e a integração crítica e consciente do fenômeno religioso pluralista dentro da Umbanda. Maiores informações pelo fone 32228163, através da Associação de Umbanda Caxias. Apoio Confurbras, Conselho Superior de Umbanda e das Religiões Afro-Brasileiras do Estado do Rio Grande do Sul.
Muito boa noite aos caros ouvintes que a partir de agora estão sintonizados no dial 1250 da Rádio Difusora Caxiense com o programa A Voz da Umbanda. Lembrando, caro ouvinte, que você pode ligar para os telefones 3221-2658 e 3221-7653. A sua participação é muito importante. Quero lembrar também que a Ervanária São Carlos tem um horário de atendimento diferenciado, das segundas às sextas-feiras, das 9 às 18 horas, e aos sábados, das 9 às 15 horas, sem fechar ao meio-dia. Eu recebi a informação, caro ouvinte, que a Ervanária São Carlos está com uma promoção agora de trajes para a Umbanda e também achós para a nação. Então você pode ir na Ervanária São Carlos e fazer a sua encomenda e olhar lá todos os trajes que você precisa para a sua sessão de Umbanda, como também para a sua festa de nação. Também a Casa do Lanche traz novidades importantes agora nesse início do ano. Casa do Lanche, sabor, qualidade e atendimento, bom preço. Você pode solicitar seu lanche através da teleentrega. Telefone 3217-4289, aonde você, através do telefone, pode fazer a sua encomenda. São uma variedade expressiva de lanches, X doce, cachorro quente, torradas, bauru ou prato, torpedo, porções, uma infinidade de lanches para você passar bem. Os horários de atendimento são nas segundas-feiras das 18 às 23h30, quartas a domingo, das 11, ou melhor, das 11 às 13h30 e das 18 às 23h30. Também atende empresas com preços especiais. Então, se você quer passar bem, você pode ligar para a Casa do Lanche, com teleentrega 3217-4289. Os patrocinadores aí importantes que são o motivo de o programa A Voz da Umbanda estar no ar. Muito bem, lembrando que eu estou aqui na companhia do Léo de Oxalá e também do nosso operador de som, André Luiz, e quero dizer, nesse início de programa, que ela é pedagoga com especialização e qualificação no ensino especial, é professora universitária, há 18 anos estuda e trabalha com o tarô na perspectiva do autoconhecimento, com cursos em Caxias do Sul, Porto Alegre e Brasília. Estou falando da minha ilustre convidada, esta noite no programa Voz da Umbanda, Eunice Gomes de Oliveira. Portanto, quero desde já dar boa noite, bem-vindo ao programa Voz da Umbanda, agradecer já a tua presença, Eunice, e que tu saúdes os nossos caros ouvintes. A honra é toda minha, Saul, aceitar o teu convite, compartilhar esse espaço contigo e te dizer assim que é um prazer estar aqui, falar do tarô, que é uma caminhada de 18 anos, como tu diz, mas na verdade talvez um fascínio de toda a vida. Há 18 anos atrás eu comecei a ter um contato mais próximo com esse oráculo, com esse instrumento, e certamente ele determinou o meu caminho de vida, a busca por esse conhecimento, por entender essas imagens, essa simbologia, que na verdade são toda uma representação do funcionamento humano. É nessa perspectiva que eu gosto de entendê-lo. Então vai ser um prazer muito grande compartilhar esses momentos contigo e poder aprofundar essas questões. Eu estou à tua disposição para o nosso papo. Mas eu quero já na oportunidade mandar um abraço, né? A dona Judite, que está sintonizada no dial 1250, está sintonizada no rádio, no programa Voz da Umbanda. Então um abraço à dona Judite, que fique aí ligada conosco no programa desta noite. Também quero oportunizar, Léo, que tu passe aos nossos caros ouvintes o que nós temos online aí, para eles acompanhar o programa Voz da Umbanda. Não está funcionando. O Léo me traz uma péssima notícia, hoje não está funcionando, mas então você pode usar o telefone 3221-2658 e 3221-7653. Estaremos à sua disposição. Eunice, o que é o tarô? Bem, o tarô ele é um oráculo, né? Ele é composto de 78 cartas. Dentre essas 78 cartas há uma divisão. Nós temos 22 arcanos maiores. Os arcanos maiores, eles trazem as informações mais significativas do tarô. As informações mais importantes
e que se referem, digamos, às informações que vêm da alma, que vêm do corpo superior ou do eu superior, aquilo que está alinhado com os desígnios mais profundos pensados para o nosso ser. Essas informações estão contidas nos arcanos maiores. Por que arcano? Porque tudo que aquilo que é de grande valor, antigamente se guardava em arcas. Então daí deriva a palavra. Então aí o maior conhecimento, o grande conhecimento. Muito bem. Além dessas 22 cartas, nós temos 16 cartas que se referem às cartas da corte. Então ali onde vão estar representadas os reis, as rainhas, os príncipes e as princesas em cada naipe. E depois seguem-se todos os outros arcanos menores. Em cada naipe, então, nós temos, isso como no jogo de cartas, no jogo comum de cartas, nós temos espadas, copas, paus e ouros. Cada uma dessas cartas, desses naipes, vai se referir, Saul, a um elemento da natureza. Espadas refere-se a ar, copas a água, paus a energia, ao fogo, e ouros à terra. E também se representam as 4 funções psíquicas junguianas: o pensamento, os sentimentos, a energia e as sensações. No que o tarô então se diferencia dos outros oráculos, Cada oráculo tem uma função. Ao meu modo de ver, naquilo que eu posso entender sobre ele, eu acho que ele se valida porque ele, a partir desta estrutura, ele pode mapear o nosso funcionamento psíquico. Então, ao lançarmos determinadas cartas que parecem aleatórias, como que aquela cartinha pintadinha ali pode significar alguma coisa? Não, exatamente porque ela cumpre com essa estrutura, ela mostra algo significativo. Saul, a um elemento da natureza. Espadas refere-se a ar, copas a água, paus a energia, ao fogo, e ouros à terra. E também se representam as 4 funções psíquicas junguianas: o pensamento, os sentimentos, a energia e as sensações. No que o tarô então se diferencia dos outros oráculos, Cada oráculo tem uma função. Ao meu modo de ver, naquilo que eu posso entender sobre ele, eu acho que ele se valida porque ele, a partir desta estrutura, ele pode mapear o nosso funcionamento psíquico. Então, ao lançarmos determinadas cartas que parecem aleatórias, como que aquela cartinha pintadinha ali pode significar alguma coisa? Não, exatamente porque ela cumpre com essa estrutura, ela mostra algo significativo do meu funcionamento. Criaram seus tarôs. Se a gente for hoje, tu vai ver, nós falávamos antes, o próprio Dalí, Salvador Dalí, criou um tarô belíssimo com suas pinturas, com a sua obra de arte. Então, cada pessoa que cria esse tarô, ele necessariamente tem que perseguir uma simbologia. Então, a carta do mago, ela pode, como tem no mercado, 540 representações. Porém, sempre essas cartas têm que perseguir uma simbologia diferente, que cada um vai estampar ao seu modo, a sua compreensão, a sua sensibilidade, vai destacar mais algum elemento ou outro. E também, conforme a pessoa que está patenteando, que está assinando este tarô, muitas vezes ela dá nomes, ela tem algumas variações nos nomes, Por exemplo, o tarô que eu uso o tarô de Crowley. Então, ele já, na carta número 2, ele já não chama a papisa, ele chama a sacerdotisa. Em outros tarôs, a gente vai ver ela chamada como a grande sacerdotisa, a grande papisa. A carta número 5, que tu chamas ali como é que é a designação que tu tem? Papa. O Papa, em Crowley é o Hierofante. A carta número 14, em Crowley não é a temperança, mas é a arte. Então, a gente tem
pode haver alguma variação na nomenclatura e na representação da simbologia, porém o conteúdo da carta sempre é o mesmo. Quer dizer, muda a forma, não o fundo. Exato. E o que eu gosto de comentar sobre isso, né? Todos nós gostamos de música. Todos nós gostamos de música. Com piano se toca música, com pandeiro se toca música, com violão, com violino se toca música. O artista, o músico, vai escolher o instrumento que mais afina a sua sensibilidade, que mais responde, que mais complicita com a sua sensibilidade. Assim também o tarô, né? O tarô de Marsella, por exemplo, é um tarô riquíssimo para estudo e na grande literatura é certamente o tarô mais referido. Muitas pessoas jogam com ele, jogam só com ele. O tarô de Crowley, a questão assim de uns 15 a 20 anos para cá, ele se popularizou muito e a simbologia dele é muito rica. A simbologia por si só já te conta muitas coisas. Ao simples olhar para a carta, o teu mundo inconsciente já se comunica com aquelas imagens e já te traz informações significativas. Então, é exatamente esta a sequência dos 22 arcanos. O que acontece muitas vezes, né, Saul? Existem alguns nomes que são incomodativos ao nosso ouvido, né? Alguém lança uma carta lá, a morte, o enforcado, a torre, o diabo. São nomes fortes, né? E são nomes que a pessoa desavisada, ela pode entender ali algo que seja difícil para sua compreensão. Então, também é o trabalho do tarólogo desmistificar que esse nome, que é simplesmente um nome arquetípico, mas que por trás deste nome tem sempre uma informação de importante significado para o teu crescimento pessoal, né? Então, é bem interessante, às vezes, a gente, digamos assim, nos despedirmos um pouco do nosso preconceito, ou às vezes a gente não gosta do presente conforme a embalagem, né? E às vezes o conteúdo é de grande valor para nós. Então o tarô, ele sempre vai nos fazer refletir sobre essas questões. Mas a sequência é exatamente essa que tu aqui cita. Agora tu falas de Crowley, né? E nós pouco sabemos, até onde sabes, que era um mago. Ele, né? Era um mago, um mago inglês e com poder muito expressivo, aliás. E todos os que são pela literatura, sobretudo do velho mundo, os magos, como Eliphas Levi, Papus, e aí uma série de nomes, tantos outros, pelo menos a maioria não se deteve tanto ao tarô como Crowley. Qual a razão, já que ele tinha outras, qualidades, e um cara tão expressivo que eu vejo que muitas... É a Estrela Dourada, não é? A Aurora Dourada, Aurora Dourada era a tradição religiosa que ele postulou ao longo da vida. Na verdade, assim... o que se sabe sobre esse tarô? Porque o Crowley, ele era um cara muito controverso, assim. E ele foi um sujeito que ele teve, assim, comportamentos, atitudes e pensamentos bastante avante do seu tempo. Coisas que para nós, nesse dado momento que vivemos, talvez fosse comum, ele já fazia no início do século passado, né? Então, contam-se coisas mirabolantes a respeito de Crowley. O interesse dele pelo tarô é o seguinte. Anualmente, os magos, eles faziam concursos entre si e cada um apresentava um tarô, né? Apresentava o tarô. Então, Papus e outros que tu citaste apresentaram seu tarô, né? E ele apresentou um que ele não foi... Na verdade, o Crowley nunca viu o seu tarô. Tu sabias disso? Ele nunca viu o seu tarô estampado assim no formato de cartas. Ele conheceu as telas porque ele teve um relacionamento de
de muito tempo com a Lady Frida Harris, que era uma egiptóloga, e ela era artista plástica, e durante muitos anos, ele, nessa convivência, ele ia apontando para ela que imagens, que pictografia, de que forma pictórica ele queria que essas cartas se apresentassem. Então, muitas vezes ela fazia vários esboços, vários desenhos e apresentava para ele, e ele rejeitou muitas vezes até que ela se aproximasse daquilo que ele entendia como a carta que realmente representaria o que ele desejava representar. Então, ele acabou por nunca... ele perseguiu esse interesse pelo tarô durante muitos anos, mas ele nunca viu o seu tarô impresso, né? Isso foi se dar na década de 60. Depois da morte dele. Impressionante, né? Então, durante alguns anos também, Saul, é interessante ser dito que, em função assim de que a tradição que o Crowley participou, e porque ele teve uma vida assim muito controversa, com muitos desregramentos e com coisas inclusive assim, acusado de mago negro. Mago negro, contavam de uma vida meio assim com orgias, com devassidões, com uso de alucinógenos, que ele tinha uma vida meio, talvez um tanto transgressora, se é que se pode dizer. Não estamos julgando ninguém, a gente está pensando aqui na obra dele, né? Então, durante muito tempo, assim, o tarô de Crowley, ele era tido como tarô maldito, né? As pessoas falam, tu nem te aproxima do tarô de Crowley, porque isso é alguma coisa, assim, meio... Isso não é algo bom, né? Assim, então, mesmo há 18 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com esse tarô, ainda existia esse conceito das pessoas, não, Crowley não é coisa boa. Aí, depois de algum tempo, um tarólogo alemão resgata o tarô dele, né? O tarô dele é impresso, e aí começa a ser trabalhado, devido à riqueza da simbologia que tu conheces, tu já viste, já manuseaste com ele também aqui, a riqueza de simbologia ela é tão magnífica, ela é tão bonita, e ela é tão moderna, porque se nós olharmos as imagens, elas têm um caráter moderno, e elas foram feitas há cerca de um século atrás, né? Então a simbologia é muito significativa. Realmente ele foi um visionário, ele foi um precursor. Então, Ziegler recupera o tarô dele e começa a trabalhar esse tarô na perspectiva do autoconhecimento, né? Perseguindo essa perspectiva de apontar para as pessoas o mapeamento da vida, o caminho da vida, né? E o tarô de Crowley, ele tem uma coisa muito interessante, não que os outros não tenham, mas como é o que eu uso, claro, e eu tenho uma paixão particular por ele, eu me sinto mais à vontade para falar sobre isso. O que eu acho muito interessante em Crowley, Saul, é que ele nunca fecha nenhuma questão. A vida não é fechada, nós sabemos disso, né? Sem dúvida. A vida não está fechada. Ela está sempre se refazendo. Então, Crowley nunca fecha nenhuma questão. Na própria carta, ele sempre enseja uma saída. Ele sempre te aponta uma outra possibilidade. Existe esta, talvez a mais significativa apontada na carta, mas existe a outra possibilidade também. Uma outra coisa que é interessante em Crowley, que Crowley não trabalha com a carta inversa. Que geralmente no tarô, se tu tira a carta, se quando a pessoa faz o lançamento da carta, ao virar, se a figura está virada para baixo, vamos supor que o mago apareça com as pernas para o ar, a gente daria o sentido inverso à carta. Em Crowley isso não se dá. Porque no verso da carta já está apontado o sentido dela. Então, então isso também vai conduzir a uma outra forma de interpretação da carta. Então, a carta sempre vai estar compreendida em rede, no contexto do jogo, e não nesse simples fator dela estar na posição, digamos, correta ou inversa. Então, Crowley nos trouxe todas essas... digamos, esses meandros, todas essas sutilezas de compreensão do jogo, que eu acho que é muito rico, Saul, é muito significativo. Até porque se trata de uma pessoa brilhante, né? Na sua área, era brilhante. Inteligência, uma inteligência que foi além do seu tempo, e talvez por ter estado além do seu tempo, teve todas essas questões controversas, claro, como os grandes artistas, como as almas que... Perfeitamente. Muito bem, caro ouvinte, eu estou aqui com Eunice
ela é taróloga, está nos trazendo informações muito ricas para aumentar o nosso conhecimento sobre o tarô. São 20 horas, 44 minutos, 22 graus e 1/10, 88% a umidade relativa do ar. Convido você, caro ouvinte, a ligar para o telefone 3221-2658, 3221-7653. Você pode ligar e fazer as suas perguntas, se quiser, a Eunice. Nós vamos colocar 2 curimbas, vou pedir gentileza ao Léo, depois nós vamos perguntar para Eunice a carta do ano de 2013 e suas considerações, já que o ano de 2013 está nos assustando. Nós temos aí pelo lado da Umbanda e das religiões afro-brasileiras a presença marcante de Xangô, ao fundo temos Chapanã, temos Iansã, mas um ano que começa aí com uma tragédia em Santa Maria, impactante, a renúncia de Bento XVI, que vai se oficializar, parece agora dia 28. Meteoritos na Rússia, quer dizer, um ano realmente muito expressivo já para o seu início. Mas nós estamos em fevereiro, temos ainda mais 10 meses. Então nós vamos ouvir as curimbas e vamos voltar perguntando a Eunice sobre a carta deste ano enigmático de 2013, tão agitado já no seu início. Voltaremos já, não saia daí, programa Voz da Umbanda, e a dona Judite continua sintonizada no dial 1250. Vamos lá. Aê, eu, Oxum, Oleuá. Aê, eu, até, de me babá. Aê, eu, Oxum, Oleuá. Aê, eu, até, de me babá. Aê, eu, Oxum, Oleuá. Aê, eu, até, de me babá. É Ondina, rainha das águas. É Ondina, ela é nossa mãe. E a Lotê, da coroa de Ogum. Aê, eu, Oxum, Oxum. Aê, eu, Oxum, Oleuá. Aê, eu, até, de me babá. Aê, eu, Oxum, Oleuá. Aê, eu, até, de me babá. É Ondina, rainha das águas. É Ondina, ela é nossa mãe. E a Lotê, da coroa de Ogum. Aê, Oxum, Oxum. Aê, Oxum, Oleuá. Aê, eu, até, de me babá. Aê, eu, Oxum, Oleuá. Aê, eu, até, de me babá. É Ondina, rainha das águas. É Ondina, ela é nossa mãe. E a Lotê, da coroa de Ogum. Aê, Oxum, Oxum. Aê, Oxum, Oleuá. Eram duas ventarolas que voavam lá no mar. Uma era Iansã, a outra era Iemanjá. Uma era Iansã, a outra era Iemanjá. Eram duas ventarolas que voavam lá no mar. Uma era Iansã, a outra era Iemanjá. Uma era Iansã, a outra era Iemanjá. Eram duas ventarolas que voavam lá no mar. Uma era Iansã, a outra era Iemanjá.
ventarolas eram duas ventarolas que voavam lá no mar. Uma era Inhaçã, a outra era Iemanjá. Uma era Inhaçã, a outra era Iemanjá. Estamos de volta com o programa Voz da Umbanda. Lembrando que este programa tem o patrocínio da Automecânica Medeiros, Brilho da Lua Transportes, Casa do Lanche. A Casa do Lanche, caro amigo, você que está sintonizado no dial 1250, pode fazer a sua solicitação desde o X-doce, cachorro-quente, torradas, bauru ao prato, torpedos, porções, pelo telefone 3217-4289. Vou repetir, 3217-4289, pela teleentrega. Você recebe em casa. E hoje está até às 23h30. Mudou o horário e você pode receber. Você liga agora e recebe em casa, da Casa do Lanche, os lanches que você achar que lhe agrada. Como o X-doce, que eu falei, o cachorro-quente, o bauru ao prato, torpedo, porções e torradas. São muitas variedades. Difícil até descrevê-las aqui pela quantidade, mas também muita qualidade. Atende empresas com preços especiais e horários diferenciados. Os horários de atendimento da Casa do Lanche é na segunda-feira, das 18 às 23h30, das 18 às 23h30, quartas a domingo, das 11 às 13h30 e das 18 às 23h30. Então, mais uma vez, teleentrega 3217-4289. A rua, o endereço, então é Dr. Luigi Galáquio, 205, bairro Fátima, próximo à represa. Então você vai ser muito bem atendido lá pela Nice e pelo Eduardo, os proprietários da Casa do Lanche. Também Ervanária São Carlos, com horário de atendimentos diferenciados de segunda a sexta-feira,
das 9 às 18 ou sábado das 9 às 15 horas, sem fechar ao meio-dia. Esse detalhe é muito importante, não fecha ao meio-dia. E também agora com trajes de umbanda e de nação. Você quer fazer a sua roupa, o seu uniforme para as sessões? Vá à Ervanária São Carlos. Escola de Teologia Umbandista, Gaval Elétrica Mecânica, Móveis de Face. Cânica, Móveis de Face. Serra Mar Tecnologia em Galvanoplastia. A Voz da Umbanda é uma realização da Associação de Umbanda Caxias, que representa o afro-umbandismo em ação, com apoio da Confurbras. Eu tenho o prazer, no programa de hoje, estar conversando com a Eunice, taróloga, e nós já tivemos aqui a oportunidade de ouvi-la, expressando o seu conhecimento sobre o tarô. O assunto, evidentemente, caro ouvinte, não se esgota, não é num programa que nós vamos poder esgotar o assunto, porque o assunto é uma tradição que tem que ser muito estudada, e é isso que eu percebo na Eunice. Muito estudo e uma facilidade, uma fluência em falar sobre este oráculo. Pois bem, Eunice, a carta para este ano de 2013, o que tu pode nos falar sobre este ano e a carta deste ano? O ano, ele inicia, Saul, já com uma característica muito própria, né? E como nós dizemos antes, com fatos muito impactantes, muito contundentes, que eles já chamam, por si só, eles já geram uma certa desacomodação, né? Nenhum destes fatos que nós citamos antes, né? Cada um dentro de um determinado aspecto da vida humana, a tragédia horrível ocorrida em Santa Maria, um fato, um evento astronômico, né? Uma queda de um meteorito na Rússia, a renúncia é um fato ímpar na história do nosso tempo, a renúncia do Papa, criando também muitas compreensões. De minha parte, assim, no modo, na vida particular, a abordagem que eu gosto de tratar, ela sempre vem mais no caminho do indivíduo, de como cada um de nós pode pensar as suas coisas. Eu também observo no meu caminho pessoal que esse ano também já chegou com determinações próprias, né? Havíamos feito um determinado tipo de plano e o ano já chegou cumprindo com o seu plano próprio, se impondo aos nossos planos pessoais, e eu já vi vários relatos de pessoas trazendo isso. Mas a carta, então, que sugere que é a regência, que é a comum, que é a energia que conduz este ano, em Crowley, ela se chama ajustamento. Nos tarôs convencionais, nos demais tarôs, a carta número 8 é a carta da justiça. No que essa carta nos convida a pensar? Ela nos convida a pensar exatamente de que forma trabalhamos o nosso ajustamento às questões pessoais, alinhadas com as grandes questões do mundo. Ela enseja também, Saul, ela nos faz refletir sobre a justiça pessoal e a justiça coletiva. De que forma nós podemos fazer justiça a quem somos, sabendo que ao fazer justiça nós não ferimos ninguém. Não há como ser justo comigo sendo injusto com os demais. E não há como ser justo com o outro sendo injusto comigo mesmo, com a minha história, com o meu percurso, né? E essa carta, ela, na representação de Crowley, ela tem uma sutileza, porque ela traz ali a representação de uma balança. Para que serve uma balança na configuração humana, né? Ela serve para medir, para aferir um peso. E em Crowley aparece assim, dois opostos em cada prato da balança. Nós estamos, sim, Saul, no nosso dia a dia, sempre mediando opostos conflitantes. Nós estamos entre o bem e o mal, o justo e o injusto, o certo e o errado, o adequado e o inadequado, o que me serve e o que não me serve. Nós estamos diante dessas decisões a todo instante. E é isso que vai caracterizando a nossa vida cotidiana, né? E a carta nos chama para fazer exercício
desta balança na vida cotidiana, mas não no sentido necessariamente de atribuir valores às coisas, porque é muito difícil para o indivíduo atribuir valor. Isto é bom, isto é mal, são grandezas imensas para a nossa vida cotidiana, né? Mas essa balança está aqui representada, e isso é algo que individualmente cada um de nós pode fazer, para nós medirmos se nós estamos levando a vida com leveza e com suavidade. Se a nossa balança pessoal aponta para essa leveza, aponta para esta suavidade, então estamos andando bem, então estamos caminhando bem. Então talvez esta seja uma dica importante no caminho individual, né? Talvez este seja o grande convite, né? O grande alerta desta carta. Muito bem. Então, eu acho interessante as colocações que a Eunice acaba de fazer aqui no programa. Carta 8, relacionada à justiça. E nós interpretamos também que o regente do ano de 2013 é Xangô, diretamente ligado à justiça. Então, as coisas realmente elas vão convergindo, né? Elas se entrelaçam nos conhecimentos, né? Verdade. Aqui eu quero mandar um abraço ao João Otávio, que ligou para nós, e ver se eu consigo o que ele quer nos dizer aqui. Em Santa Maria existia um local denominado Aruanda de Xangô, que é um local onde existiam muitas oferendas e foi destinado. Ele quer saber se existe uma relação com a tragédia ocorrida em Santa Maria, que foi algo que nos deixou enlutado pelo número de pessoas jovens, foi falado a exaustão, podemos considerar essa tragédia que aconteceu em Santa Maria. Bem, João Otávio, claro que eu vou pedir a opinião da Eunice, mas as coisas não acontecem por acaso. Nós estamos, como nós introduzimos no programa, num ano em que muitas coisas estão acontecendo, mas são desígnios já. E quando são desígnios é difícil até de questionar, porque vem do alto. Estas perdas, por mais ruins que sejam, elas devem ter uma razão, que não cabe a nós fazer aqui explanações para não cair num comentário infeliz. Mas sabemos, sim, de acordo com a espiritualidade, que existem aquilo que nós denominamos de karmas coletivos, existem momentos em que as pessoas, os espíritos, se agrupam para fazer a partida junto. Muitas vezes por um resgate, nós interpretamos, claro, que o karma é uma realidade, mas não como uma punição, assim como um crescimento, um reajuste, que tem que ser feito consigo mesmo. Buscar o equilíbrio. E esse caso que aconteceu, ele nos causou um grande impacto, sem dúvida, no mundo. Agora nós tivemos aí o que aconteceu na Rússia, e assim vai. Mas vamos ver o que a Eunice pode falar sobre essa pergunta do João Otávio. Eu sempre penso, né, que as questões da vida e da morte, elas são do sagrado, né? E quando nós vamos nos reportar essas questões, nós temos que reconhecer a pequeneza da nossa compreensão, primeiramente, né? Então, a minha primeira palavra que eu gostaria de dizer assim era de solidariedade a essas famílias que de uma forma ou de outra estão afetadas por esta profunda dor. Não tenho conhecimento de causa sobre as questões do sincretismo religioso da Umbanda, então não me sinto à vontade para abordar diretamente alguns aspectos da pergunta que o nosso amigo faz. Mas eu penso que embora muitas vezes nós não compreendamos, nós não tenhamos capacidade para compreender o grande plano divino, né? A nossa pequeneza, e acho que a palavra correta é essa, muitas vezes nos impede de compreender as intenções, os desígnios divinos. Mas para mim, na minha compreensão pessoal, Deus é infinito em sua sabedoria e Ele não erra.
né? Mesmo que muitas vezes nos apresente fatos difíceis para nossa aceitação, difíceis para nossa compreensão. Diante de fatos assim, eu costumo dizer que existem coisas que não estão dadas para nossa compreensão, senão para o nosso testemunho. Muito bem. Aí a colocação então da Eunice, com muita sapiência. Eunice, outra pergunta que eu quero te fazer é: todo indivíduo tem a sua carta? Por exemplo, pode ser a soma da data de nascimento ou tem que tirar? Agora tem uma parte bacana da conversa. Assim. Sim, cada um de nós, Saul, tem uma carta de alma, sim. E como que sabemos, de que forma descobrimos que carta é esta? A gente soma todos os números do dígito de nascimento. Então, por exemplo, se a pessoa de hoje, né? A pessoa que nasceu hoje, então nós somaríamos 17 de 2 mais 2013. Somaríamos não só a dezena final, os 4 dígitos do ano. Ao fazer esta soma, nós reduzimos a números menores que 22. Porque são 22 os arcanos maiores. Arcanos são os arcanos maiores do tarô. E aí nós localizamos a constelação de alma da pessoa. Então nós vamos ter, ao fazer este cálculo, nós temos a carta de alma, a carta de personalidade e o aspecto oculto. Então, esta é uma compreensão nova, que é compreender o funcionamento do sujeito na perspectiva da sua constelação tarológica. Né? Então, na verdade, nós temos 9 constelações tarológicas. Por quê? Porque aí a gente faz nesses 22 arcanos, agrupamos os números e as constelações todas têm um dígito só, de 1 a 9. Tu és o 9, né, Saul Ermitão. Vamos pegar. Léo, qual é a tua data de nascimento aqui para nós? 27 de 11 de 78. Vamos ver que cálculo tu está fazendo ali, Saul. Então, temos outro ermitão. Outro ermitão aqui, 9. Tem que ser um número. E tá, nessa soma, esse número representa o número de alma dele? Então, aí entra uma questão particular. Porque cada cálculo, ele vai vir com uma representação diferente. Mas, sim, o número de um dígito só sempre é o número de alma. Ele pode, dependendo do cálculo da pessoa, ser também a carta de personalidade. Né? No caso do nosso amigo aqui, o ermitão no caso dele, é as duas coisas. É carta de alma e carta de personalidade. Gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Claro. Não sei se temos tempo, Saul, tu vai conduzindo. Vamos aí. Lá. Então, a carta de alma, o que ela vai ensejar? O que ela vai mostrar para nós? Ela vai mostrar quais são os atributos essenciais, quais são os atributos sagrados, os atributos divinos que cada um de nós tem, ou é disponibilizado para nós, esses dons, esses talentos, esses atributos, para que venhamos para cá e possamos bancar esse jogo da vida, né? Cumprir com esse projeto divino que foi pensado para cada um de nós. A carta de personalidade, ela se baseia, sim, ela tem por base essas informações da carta de alma, esses atributos todos, mas ela vai representar, né? Ela também vai sintetizar as influências que nós recebemos da cultura, onde estamos inseridos, da educação que recebemos, o percurso de vida que fizemos, e aí ela sintetiza então a forma como nós escolhemos nos dar a conhecer no mundo. Tá? Aspecto oculto todos nós temos, que são aqueles aspectos que estão no plano inconsciente, sobre os quais nós pouco conhecemos, mas que eles nos acompanham e também promovem episódios interessantes na nossa vida. Analisar esses 3 aspectos no contexto do indivíduo é que vai nos mostrar a forma como essa pessoa caminha ao longo da vida. Perfeito.
Eu acuso aqui o recebimento Eduardo de Oxalá, Inice de Ançã, manda um abraço para todos do programa e pede ponto de Ançã. Nós vamos atendê-lo, lembrando que o Eduardo e a Inice são os proprietários da Casa do Lanche, que hoje estão lá recebendo inúmeras solicitações, pedidos para o seu lanche. Então eu vou pedir para o Léo de Oxalá, coloque um ponto de Ançã e uma de Oxum para homenagear a nossa ilustre convidada, Eunice, que a Eunice é de Oxum. Então vamos homenageá-la com uma reza ou um ponto. Muito vou obrigada. deixar o Léo escolher aqui. Então nós vamos voltar. Depois eu vou perguntar para Eunice, no retorno, mais um bloco do programa. Eunice, dá para tirar uma carta ou, não sei se é possível pela data do programa Voz da Umbanda? Podemos? Então depois a Eunice vai nos brindar aqui com uma carta para ver sobre o programa Voz da Umbanda. Você pode ligar para o telefone 32212658, 32217653. São 21 horas, 10 minutos, 22 graus, 94% a umidade relativa do ar. Horário já voltando ao seu normal, o ano começa agora, né? Então, vamos ouvir as curimbas e retornaremos já. Não saia daí, que o programa está quente. Vamos lá. Santa Guerreira, senhora do bambuzal, rainha da ventania, leva um mal no temporal. Santa Guerreira, senhora do bambuzal, rainha da ventania, leva um mal no temporal. Chuva miúda que cai, leva a tristeza, e a chuva grossa as doenças vai carregar. Eu me encanto com o seu lindo bailar, ó deusa da tempestade, e varre o belo iar. Santa Guerreira, senhora do bambuzal, rainha da ventania, leva o mal no temporal. Santa Guerreira, senhora do bambuzal, rainha da ventania, leva o mal no temporal. Dona do fogo, na peneira de Xangô, a beleza, essa suprema do amor, eu te imploro, varre o belo iar. No rodar da sua saia, limpe o nosso congar. Santa Guerreira, senhora do bambuzal, rainha da ventania, leva o mal no temporal. Santa Guerreira, senhora do bambuzal, rainha da ventania, leva o mal no temporal. Chuva miúda que cai, leva a tristeza, e a chuva grossa as doenças vai carregar. Eu me encanto com o seu lindo bailar, ó deusa da tempestade, e varre o belo iar. Santa Guerreira, senhora. Oferecer manichel, coroiador coio, oferecer manichel, coroiador coio, oferecer uma uadoia, coroiador coio, olodonire, oferecer cara de ogum, oianire, oferecer cara de ogum, olodonire, oferecer cara de ogum, oianire, oferecer cara de ogum, e oferecer cara de ogum, oloianire, watauá, oferecer cara de ogum, oianire, watauá, oferecer cara de ogum, olodonire, watauá, oferecer cara de ogum, oianire, watauá, olosanire, oferecer cara de ogum, oianire, oferecer cara de ogum, oferecer cara de ogum, oloianire, watauá, oferecer cara de ogum, oianire, watauá, ele vai amar o erute, ele vai amar o erute, ele é uma maia, 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 jaru, jaru, onire você quebra, jaru, jaru, a maia, 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 jaru, jaru, onire você quebra, jaru, jaru, ele é uma maia, 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 jaru, jaru, onire você quebra, jaru, jaru, a maia, 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 jaru, jaru, onire você quebra, jaru, jaru, e oio bilaio, olobiloia, yamaquere, quere, quere, yamaquere, orixá, oio bilaio, olobiloia, yamaquere, quere, quere, yamaquere, orixá, e oio bilaio,
saiô, o lobilo, iaia, maquere, maquere, orixá. Vamos conceder mente a essa gira, abrimos mesmo as nossas portas, as nossas estradas, como nós abrimos as nossas correntes de navegar, para que a mente nesse momento seja resistente à nossa corrente riar e o ponto e a guia do caboclo Saravá, com o nome de Deus. Saravá. Depois de ouvir duas corimbas, em homenagem às nossas solicitações, homenageamos também aqui a Eunice e Eduardo, da Casa do Lanche, e a Nice, da Casa do Lanche Eduardo, e a Eunice aqui com a Reza da Oxum, através do Zé Cabaleiro, do qual ela gosta. Gosto muito. Bem, nós estamos ainda com tempo. A carta do programa pela data, então. Eunice. Foi uma grata surpresa descobrir, né, Saul? É. Então, assim, ao calcularmos a data aqui,
5 de março de 2000, que segundo Saul foi o dia que o programa foi ao ar, né? Então a gente pode pensar assim que é o nascimento do programa. Se somarmos tudo isso, nós chegamos à carta número 1. E olha que feliz, que doce coincidência, né? A carta número 1 é o mago, é magia, né? Então, o que o mago sugere? O mago é número 1, ele é pioneiro, ele sugere novos começos. Ele sugere uma intervenção mágica na realidade, transformar o desenho concreto da realidade, né? Estabelecer outras formas de comunicação com o conhecido e o desconhecido. Ele remete às questões da criatividade, enseja novos começos, amplitude, ampliação, criação. Me parece que são todos os aspectos e atributos extremamente significativos e alinhados com a proposta do programa. Sem dúvida, fechou bem mesmo. Eunice, tu falaste sobre caminho de autoconhecimento, é isso? Uhum. Que é o tarô, essa é a tua proposta de trabalho, inclusive. Minha proposta de trabalho, né? As pessoas perguntam muito porque o conhecimento do tarô, né, Saul, ele foi banalizado ao longo do tempo e até hoje muitas pessoas ainda enxergam ele como uma coisa menor ou como uma coisa ligada a crendices ou a especulações interesseiras ou a especulação da vida alheia ou intervir na realidade do outro, que na verdade são todos aspectos, digamos, que estão ligados ao senso comum que se banalizou, mas que na verdade nada tem a ver com a proposta do tarô, né? O tarô, a função dele, que não está nada ligada a estes conceitos, eu gosto muito de salientar isso, ele não tem nada a ver com estes conceitos. O tarô, ele vai bater, ao fazer uma consulta, né, ao fazer um lançamento de cartas, a gente vai fazer ali a gente vai bater uma foto, a gente vai fazer um raio-x de como aquela pessoa está desenhando o mapa da sua vida, de que forma ela vem transitando pelos seus caminhos de vida. Eu costumo dizer o seguinte, Saul, se eu for percorrer uma região qualquer, né? Hoje a gente tem GPS, né? A gente não sai de casa para sair em qualquer lugar desconhecido sem antes lá colocar o nosso destino de interesse no GPS, porque a gente não tem o desejo de se perder, né? Não nos interessa perder tempo, fazer caminhos equivocados. Bom, mas e na vida, como isso se dá, né? O tarô, então, ele vai nos proporcionar olhar para este mapa, de que forma eu venho fazendo o desenho da minha vida. É claro que o mapa, ele não é o terreno real, ele é uma representação. Mas se eu tiver que percorrer uma região qualquer com um mapa, a minha possibilidade de acerto é muito maior, né? Então, se eu penso ir a Porto Alegre e eu conheço os indicadores desse caminho, se eu pegar o caminho errado, eu vou identificar, né? As placas do caminho vão me dizer, não, você não está indo para Porto Alegre, você está indo para o litoral, você está indo para a serra, você está saindo do estado. Vai sinalizar. Ele vai sinalizar. A função do tarô é essa, né? É oferecer estes sinalizadores para você reconhecer que caminho, se os teus objetivos, né? Se os teus objetivos estão sendo cumpridos, se você se aproxima, se distancia. Então, diferente do que as pessoas imaginam, o tarô nunca vai adivinhar. Ele não vai dar o final do jogo. É aquilo que eu te dizia, que Crowley proporciona sempre uma outra opção. Por quê? Porque a coisa mais preciosa que qualquer um de nós tem é o livre-arbítrio. Não é a carta que vai bancar a minha vida. Diante do bom e do ruim da minha vida, quem banca os resultados sou eu. Mas se eu tiver elementos que me favoreçam, que me auxiliem, que me orientem nas minhas escolhas, vai ser melhor. Então, às vezes as pessoas dizem, mas não vai adivinhar, então eu não quero, de nada me serviria. E vem aquela questão, Se você estivesse jogando um jogo e por antecipação soubesse o resultado,
por que você qualificaria as suas estratégias de jogo? Se soubesse que ia perder, motivação nenhuma tu teria para se qualificar. Mas no jogo da vida interessa que nós nos qualifiquemos, que a gente refine as nossas estratégias, que a gente busque ser melhor, que a gente construa melhor resultados, tanto para nós quanto para os outros, né? A nossa vida é em rede, ela é comunitária. Nós não criamos impedimentos só para nós nessa Quando fazemos, não existe o mal individual. Né? Quando nós estamos incorrendo em erros, quando nós estamos desqualificando a nossa vida por alguma razão, nós estamos afetando o outro sempre. Então, o tarô ele se baseia nessas questões, né? Ele está a serviço desses questionamentos, dessas questões. Ele vai sempre estar à disposição de sustentar o crescimento humano, né? Pelo menos é nessa perspectiva que eu aprendi a conhecê-lo, a amar esse instrumento, e é nessa perspectiva que eu gosto de colocar ele à disposição das pessoas, né? Com essa compreensão. Perfeito, mas sabe, diante das tuas colocações, eu ficava pensando aqui, isso requer, e não poderia ser diferente, muito estudo, muita sensibilidade. E o que a gente observa, isso é um preço que inclusive as religiões afro-brasileiras pagam, como outros segmentos, mas sobretudo isso que nós estamos falando aqui, é o que nos interessa, as religiões afro-brasileiras. O tarô cai no risco de se banalizar. Pessoas menos avisadas. E ele foi, infelizmente, muito banalizado. Eu não gosto de fazer julgamento, não cabe fazer julgamentos, eles nunca são bem-vindos, né? Mas o que eu acho importante? Então, é sempre a gente sustentar, é sempre trazer boas informações para as pessoas, porque com conhecimento de causa você vai fazer melhores escolhas. Então, tu também vai escolher melhor aquela pessoa que vai fazer o lançamento de cartas para ti. Né? Porque a pessoa ela tem que te colocar à disposição esse mapa, ela vai te ajudar na compreensão deste mapa, no funcionamento disso, mas não cabe ao tarólogo determinar desfechos ou influenciar o consulente na direção de determinados desfechos, né? Ele pode apontar, olha querido, andando nesta direção, nesse resultado não vai se concretizar. Isso que tu deseja, assim, não é um bom caminho para o fim desejado, mas não podemos determinar para ninguém, né? Então, é claro que isso que tu refere, assim, é preciso estudo, é preciso sensibilidade, é preciso muito respeito com aquela pessoa que está consultando, porque naquele momento ela está colocando à nossa disposição a sua intimidade, a sua sensibilidade, questões muito relevantes da sua vida pessoal que às vezes ela não compartilhou com qualquer outra pessoa e ela está compartilhando naquele momento contigo. Então, assim, realmente eu concordo, é necessário que a pessoa que se coloque à disposição do uso desse instrumento, ela tenha essa preocupação, né? Ela persiga esse viés. Perfeitamente. São 21 horas, 27 minutos, 21 graus e 8 décimos, 80% a umidade relativa do ar. Convido você, caro ouvinte, a continuar sintonizado no dial 1250 e ligar. Telefone 3221-2658 e 3221-7653. Você pode fazer seus questionamentos, enviar para nós. Quer dizer, online já não dá, né? Com o segundo que o Léo me passou. Mas pode ligar e nós estaremos recebendo aqui com muita atenção as suas solicitações. Nós vamos a mais umas curimbas. Eu quero dedicar uma reza de Iemanjá à minha digníssima esposa Tânia de Iemanjá e aos caros ouvintes uma de Oxalá e também já por extensão ao Léo e o André Luiz. Depois nós retornaremos com o último bloco com a taróloga Eunice, que está brilhantando o programa hoje, Voz da Umbanda. Eu só quero ver o retorno, Léo, depois via online, o que vai ter, né, no Facebook, é isso? Do programa, o retorno, e a Eunice também quer saber. Creio que vai ser bem positivo. Então vamos às curimbas e já retornaremos. Iemanjá, Seleuolodo, e Baba Oromiô, Iemanjá, Erei Saleu, e Baba Oromiô, Iemanjá, Seleuolodo,
baba oromio. Caro ouvinte, estamos aqui nos estúdios da Rádio Difusora. Vamos para o último bloco do programa Voz da Umbanda desta noite agradabilíssima aqui na companhia da Eunice, do Léo, do André Luiz e de todos aqueles que nós não estamos vendo, mas estão aqui nos irradiando luz. São 21 horas 34 minutos, 21 graus e 8 décimos, 85% a umidade relativa do ar. A Kelly, um abraço a Kelly que está sintonizada aqui no programa, pediu uma oração. Nós vamos no final deixar uma prece para te iniciar. Boa semana, Kelly, uma semana muito cheia de luz, com bastante prosperidade.
o ano que começa a ser reativado a partir de agora, com o final do horário de verão, com o final do carnaval, começa as coisas a tomarem seu rumo. E o Leonardo de Oxalá oferece uma pergunta aqui a Eunice. O tarô te auxilia no exercício profissional, auxiliando melhor na gestão de pessoas, compreensão, respostas, é isso? Então, Eunice. Bom, embora o tarô ele está pensado para todas as grandes questões humanas. Não existe nenhuma questão que não possa ser abordada pelo tarô, né? E o trabalho é uma questão da vida extremamente importante, significativa. Então, compreender todos esses aspectos que o Leonardo traz aqui, a gestão de pessoas, a compreensão do grupo, porque um grupo que está sendo bem gestado, ele atinge resultados de melhor qualidade. Então, o tarô pode estar à disposição, sim, de fazer essa compreensão, de mapear esse funcionamento, de apontar caminhos, de apontar os facilitadores desta gestão e também de apontar os pontos de vulnerabilidade que podem estar influenciando na gestão de um grupo de trabalho, na escolha de pessoal, na escolha de recursos pessoais, de outros recursos que possam estar intervindo no resultado final do trabalho. Então, assim como no trabalho, em todas as outras questões humanas, o Eliphas Levi, que tu citaste no início, né, ele tem um pensamento que ele diz que é muito bacana, que ele diz exatamente isso, né, que se um homem ele ficasse isolado do mundo e ele não tivesse contato com nenhum outro instrumento que sintetizasse os conhecimentos do mundo, mas que ele tivesse os 22 arcanos maiores do tarô nas mãos, ele continuaria tendo toda a síntese do conhecimento humano em suas mãos. Então, tudo que é humano, tudo que está aqui, pode ser abordado pelo tarô. Eu acho que essa é uma coisa muito significativa e muito bem-vinda a pergunta, Leonardo. Obrigada. Muito bem. Aqui recebo também do José, diz assim: por que os evangélicos culpam o diabo por tudo o que acontece de negativo em suas vidas? E ele realmente existe? Bem, nós entendemos que essa é uma instância criada pelas projeções, pelas atitudes, né, pelos gestos negativos da humanidade. Então se cria uma egrégora, essa egrégora ela passa a ser alimentada e nutrida por esses desvios e pela própria maldade que muitos seres humanos provocam, e vai alimentando essa energia. E os evangélicos culpam o diabo por tudo que acontece de ruim na vida de uma pessoa, mas cabe lembrar que uma pessoa que vai ao encontro da droga, ela não é a droga que vai ao encontro dela, ela que vai procurar. Todas as coisas negativas tem inicialmente um apelo mental, quer dizer, o desejo da parte da pessoa. Quando a pessoa é livre, quando ela se liberta, e aí entra as palavras da majestosa figura do Cristo, que diz assim: a verdade vos libertará. Ele ficou jejuando durante um tempo e foi tentado por esse dito diabo, que alguns interpretaram, inclusive, de uma forma mais teosófica, dizendo que eram os seus apelos egóicos que estavam em xeque naquele momento, em que dizer, mas por que eu tenho que passar por tudo isso se eu tenho poderes, eu posso desfrutar de uma vida melhor, para que sofrer, já sabendo do que iria lhe acontecer? Então ele lutou contra esses apelos e se libertou. Então o diabo não pode fazer nada que tu não compartilhe, que tu não permita. Quando tu pões realmente a tua decisão, não há diabo que vá conseguir te levar para um caminho negativo, te desviar. Então essa é um apelo dos evangélicos, porque muitas vezes há um ganho secundário por trás disso. Mas na verdade, José, não te preocupa, se tu estiver firme, centrado no teu orixá, centrado naqueles mentores que são luzeiros, dificilmente tu vai dar espaço para influências negativas. Diz que a mente vazia é a oficina do diabo. Por quê? Começa a se encher de porcarias. A pessoa para na frente do computador, Eunice, e começa a procurar coisas, vai encontrar. Agora, se procurar ler um livro, ou mesmo no computador buscar assuntos interessantes, dificilmente ela vai dar espaço
para as coisas que são muitas vezes prejudiciais. A questão, talvez importante, que mereça, tuas palavras são extremamente oportunas, mas assim, tudo na vida é uma questão de escolha consciente ou não. Né? O nosso livre-arbítrio está presente a todo momento para as nossas escolhas. Né? Nós podemos tentar nos desresponsabilizar dessas escolhas e atribuir a um ente aqui ou acolá, mas a responsabilidade por tudo que se dá na nossa vida advém do nosso livre-arbítrio, da escolha consciente que fazemos a todas as questões da vida. Né? Sem dúvida. Muito bem, Eunice, eu estava te perguntando, já nós estamos indo para o final do programa, e tu disse que não, que isso seria um desafio. Se o Brasil, diante de toda a sua riqueza, né, o Brasil é um país que eu considero ele muito interessante. Eu estava lendo esses dias no Zero Hora a cobertura que estão dando agora com alguns jogos da seleção brasileira na Inglaterra. E o pessoal, os repórteres estão estranhando muito a frieza inglesa, né? Aquela coisa de entrar no metrô, eles não olham eles olham, mas o olhar não vem. Então são extremamente formais, claro, cumpridores dos horários, tudo mais. E o Brasil tem assim as suas particularidades que são muito interessantes. E uma religiosidade assim muito expressiva também, né? Muitas expressões religiosas. E eu te perguntava se existia uma carta para o Brasil, já que sabemos que a padroeira é o vosso orixá, que é o Oxum, padroeira do Brasil. Quer dizer, Oxum, antes de mais nada, o suprassumo da feminilidade, da sedução, do amor. Nós poderíamos vincular Oxum à carta número 3 do tarô, a Imperatriz. Mas, conforme eu te dizia isso, essa é uma pesquisa que eu não fiz. Para eu poder realmente afirmar, eu teria que aprofundar essa pesquisa. Mas, assim, uma primeira resposta, assim, num primeiro momento, se Nossa Senhora Aparecida, que pode ser associada ao Oxum, e a Oxum, então, remetendo a esses aspectos da amorosidade, da feminilidade, dos atributos da mulher, do materno, certamente poderíamos dizer que é a carta número 3 da Imperatriz, que ela enseja todos esses atributos do feminino naquilo que o feminino tem de melhor, naquilo que o feminino tem de bom. Tu vê que interessante. E como tem coisas boas no feminino. Interessante que eu, enquanto leigo, eu sempre associei indiretamente, até não conhecer, mas com a carta 17, que é a estrela. A estrela. Quais são os atributos? Fala um pouquinho da estrela. Quais são os atributos da estrela? A carta 17. Tu vê, a estrela, por exemplo, um dos primeiros atributos, a estrela é uma carta de canalização. Ela sugere esses atributos, né, os atributos paranormais ou psíquicos e tal, mas a estrela, assim, se a gente for pensar na questão mais assim ligada ao cotidiano, ela sugere a necessidade de elevar o olhar para as coisas que estão além do que está dado aqui, né? Elevar e buscar uma outra luz que está num patamar acima, num nível acima, que pode iluminar e que pode regar diretamente as nossas questões do plano do cotidiano. Ela é uma carta absolutamente antena, ou seja, eu preciso buscar num plano diferente deste dado luzes, canalizar luzes para essas questões aqui. E a última pergunta da minha parte, não sei se o Léo quer fazer alguma pergunta, qual é que seria a carta do dia de hoje, com a data de hoje? Hoje é 17/2/2013, né? Vamos ver qual é a carta do dia, para que a Eunice nos brinde aí com alguma explicação. Carta número 7, a carruagem. Né? Essa é a carta do guerreiro espiritual. Aquele que nos aponta qual é o bom combate, pelo que vale a pena lutar, que nos aponta as boas direções da vida, que nos indica as metas que devemos seguir, né? Que nos alinha com os nossos melhores recursos para fazermos estes confrontos ao longo da vida. Né? A carta do carro, ela sugere o percurso, o movimento da vida. Este movimento, ele deve ser impulsionado por esse aspecto do guerreiro espiritual que nos indica, que nos aponta o bom combate.
O bom combate que nunca é com o outro. Claro. Não sugere algo agressivo ou belicoso, mas significa a luta para percorrermos, desenharmos o nosso percurso original. Perfeito. Muito bem, Eunice, nós estamos chegando ao final do programa e eu peço a gentileza de tu fazeres as tuas considerações finais e também deixar teu endereço eletrônico para os nossos caros ouvintes, que com certeza muitos querão entrar em contato contigo a partir de hoje. Saul, a palavra não é outra senão agradecimento pela gentileza do teu convite, pela oportunidade de poder falar sobre o tarô, sobre trazer assim outros conhecimentos, proporcionar às pessoas uma outra compreensão diversa daquela que se banalizou. Então eu acho muito importante a gente poder falar sobre isso. Eu te agradeço imensamente a gentileza. O meu endereço eletrônico é anurati, ANURATI, OZT@hotmail.com. Então, te agradeço pela presença aqui no programa A Voz da Umbanda. Tu abrilhantaste muito o nosso programa. Tenho certeza que nós vamos receber um feedback. O programa já tem brilho próprio. Nós vamos receber um feedback muito positivo. Em outras oportunidades, eu quero que tu participe conosco novamente aqui no programa. Eu agradeço muito. Renovo os meus cumprimentos a todos os caros ouvintes. Saúdo aos patrocinadores que são o motivo do programa estar no ar. Quero externar mais uma vez a satisfação de poder ter compartilhado nessa noite a companhia da Eunice, do Léo, do André Luiz. Externo um forte abraço, um beijo à minha esposa Tânia de Iemanjá, desejando a todos um bom início de semana, que possamos receber nesta segunda-feira todos os eflúvios espirituais dos nossos sagrados orixás, e deixo uma prece para Kelly, que sugeriu que a prece seja para dar um bom início de semana. Então vamos pedir a prece de Exu, a número 1, na voz do nosso querido Roberto Calabró. E a semana que vem, no domingo, os neo-umbandistas estarão aqui com o programa A Voz da Umbanda. A Nael de Odé, o Léo de Oxalá, também Gustavo de Ogum e o nosso querido Evandro de Oxalá. Evandro Oxalá, claro que com também o André Luiz aqui no programa. Então um abraço aos neombandistas, estarão aqui no programa para abrilhantar o próximo domingo. Uma boa semana, uma boa noite e até daqui a 15 dias. Oração a Exu. Ó Senhor, do poder, detentor do axé, o primeiro entre todas as divindades, enviado de Olorum para nos auxiliar nessa jornada no orbe terrestre. Ó Senhor, que está em todos os lugares, Senhor, que é os olhos e ouvidos de Olorum, rogamos a Ti, grande emissário, que ouça as nossas súplicas. Pedimos que não se afaste de nós, pois sois vida. Nos alimente com o Teu conhecimento e sabedoria. Ó Exu, Orixá primordial, nos conduz ao nosso destino, nos dando as chaves que abrirão as portas do Orum. Que em cada encruzilhada que passarmos, sejamos reconhecidos como Teus filhos. Que o perigo do dia e da noite não nos atinja. Que a inveja e a maledicência não nos alcance. Que o nosso inimigo desista de nos perseguir. Que aprendamos contigo, ó Exu, que o melhor caminho
sempre é servir. Laroiexu, alô Pubará. Mãe da Guari Imaculada, é do Xum, é do Xum, é do Xum. Ave Maria, mamãe do céu. Aiê, oh, mamãe da cachoeira, é do Xum, mamãe do céu, mamãe da cachoeira, é do Xum. Acabamos de apresentar o programa A Voz da Umbanda, promovido pela Associação de Umbanda Caxias, que há 16 anos vem representando o afro-umbandismo caxiense, sempre buscando a união para um verdadeiro compromisso religioso. Uma boa noite e um bom início de semana com muito axé para todos e todas que acompanharam o nosso programa.